Nesses dias eu estava procurando temas para vídeos, até que eu me deparo com The Dark Side of Red Riding Hood, que traduzindo fica O Lado Negro da Chapeuzinho Vermelho. Esse que é um jogo de RPG Maker produzido pela Sharon. Essa que é conhecida por produzir jogos com finais bem bizarros, como Yandere, Diário de Mikoto e entre outros. E o lado negro da Chapeuzinho Vermelho não é diferente. O jogo é curto e não possui mecânicas muito complexas. Ele se resume praticamente a apenas andar pelo mapa. Mas o que mais choca nesse jogo são os finais bizarros que você pode acabar pegando. O jogo é composto de 4 personagens chaves: a mãe da Chapeuzinho Vermelho, a própria Chapeuzinho Vermelho, a avó dela e o caçador. E a expressão facial da Chapeuzinho durante o jogo é um tanto quanto depressiva. É como se ela não tivesse vida e durante o jogo inteiro você só consegue sentir pena dela. E como eu disse, o jogo é curto e bem fácil de pegar todos os finais. São 6 finais, 5 finais verdadeiros e um final ruim, e para pegá-los basta escolher qual caminho pegar. E nesse vídeo eu vou falar sobre todos os finais bizarros que você pode acabar pegando nesse jogo. Final verdadeiro 1: A sede de sangue da mamãe. Antes de sair de casa, a mãe da Chapeuzinho diz a ela para visitar a vovó, porque ela está doente, e que não volte a ter feito o que foi mandado. No meio do caminho há uma placa que diz algumas coisinhas, dizendo que para o oeste, casa da vovó, e que para o leste, floresta do lobo. Ao seguir o caminho oeste, você pega o primeiro final verdadeiro. De princípio não há nada demais, até que a Chapeuzinho puxa um machado de sua cesta e dá 4 golpes na vovozinha. Antes dos diálogos aparecerem, eu pensei que ela tinha feito aquilo porque não queria mais ser enchido o saco sobre o fato de ter que visitar a vovó doente. Mas o verdadeiro motivo é muito mais doentio. A própria mamãe da Chapeuzinho não aguentava mais a vovó, e aproveitando-se da situação em que a vovó ficou doente, ela manda o Chapeuzinho ir fazer o trabalho sujo. Final verdadeiro 2: Perdida no bosque. Ao pegar a segunda bifurcação do caminho, você acaba dando voltas na floresta e consequentemente está perdida. Ao olhar para a cesta, Chapeuzinho nota que só há pedras. Aqui vemos mais um exemplo de maldade vindo da mãe da Chapeuzinho. Desde então a Chapeuzinho ficou desaparecida e nunca mais houve nenhuma notícia sobre ela. E em momento nenhum a mãe se preocupou com o desaparecimento dela. Final verdadeiro 3: Homem-Lobo. Esse foi, na minha opinião, o final mais tenso de todos, e ao mesmo tempo me lembrou da verdadeira história da Chapeuzinho, que me lembrou bastante esse final. Bem, durante o jogo todo você se pergunta: cadê o lobo? Bem, não existe lobo nenhum. Quando se fala do lobo, na verdade é uma menção ao caçador. Ao pegar a terceira bifurcação, você encontra o caçador. A conversa em si já é muito suspeita, você fica com o pé atrás com o rapaz. Algo ali não é normal e com certeza suspeito. Ok, após a Chapeuzinho chegar na casa da vovó, ela a encontra morta e encontra o caçador também. Assustada, ela tenta fugir do caçador, mas ele é mais rápido e a pega à força, e rasga a roupa dela e desde então ela passa a ser a escrava dele. Caso contrário, ele irá matá-la. Ah, e não é só isso. Ele diz também que gosta de caçar pirralhas como a Chapeuzinho. Ou seja, temos um pedófilo como caçador. Bem irônico, não? Caçador de garotinhas. Final verdadeiro 4: Canibal. Até agora apenas coisas ruins aconteceram com a Chapeuzinho. Matar a própria avó, se perder e morrer dentro da floresta, e ser estuprado pelo caçador, tornando-se uma escrava dele, mas ainda há mais 2 finais ruins para ela, e é impossível não sentir pena dela durante todo o jogo.
Neste quarto final há aquele velho diálogo entre o lobo na pele da vovó e a Chapeuzinho. Por que tem olhos tão grandes? É para te ver melhor, e etc. Mas diferente da história original, nesse jogo, como eu disse, não existe lobo nenhum. Haverá aquele velho diálogo, mas será entre a vovozinha e a Chapeuzinho. Aqui vemos um exemplo de canibalismo. A própria avó come a carne da Chapeuzinho e a Chapeuzinho não foi a única vítima desse ato. A vovozinha já devorou outras crianças também e espera a chegada de novas crianças. Parece até aquela história de Maria e João, na qual a bruxa come as criancinhas. Talvez a própria mãe da Chapeuzinho odeie a vovó por isso. Será que a vovozinha tentou comer ela também? Essa é uma hipótese bem interessante, porque durante o jogo inteiro este é o único momento em que aparece o lado negro da vovozinha. Final verdadeiro 5. Tráfico humano. Esse é o último final verdadeiro, e não perdendo a linha da maldade, aqui vemos mais um ato cruel partido da própria mãe da Chapeuzinho. Mesmo Chapeuzinho sendo uma boa garota, uma garota obediente, isso não é o suficiente para sua mãe. Vemos um final em que ela manda Chapeuzinho se livrar da avó, e neste a mãe se livrar da própria filha, vendendo ela para o mercado de tráfico humano. O homem chega na casa da avó apenas para buscar a menina, e chocada ela não consegue falar nada, apenas derrubar uma lágrima. O homem é totalmente impiedoso, também demonstrando logo as suas finalidades. Colocar a Chapeuzinho Vermelho para fazer os piores trabalhos, explorar e abusar dela, até ela se arrepender de ter nascido. Pense, Chapeuzinho tinha uma vida boa, amava sua mãe, estava indo visitar a sua avó e de repente havia sido vendida, sido traficada. Último final, final ruim, boa menina. Embora tenha apenas um final ruim, na verdade este é o final bom. É o final em que todos ficam felizes. A Chapeuzinho vai visitar a sua avó e não mata ela. Assim como a avó não pratica canibalismo, a mãe não faz nada, o caçador não aparece e muito menos a Chapeuzinho não se perde ou não é traficada. É até estranho esse final ser chamado de final ruim, apenas porque é pacato e não acontece nada a ninguém. É aquele famoso feliz para sempre, que nesse jogo ganha um contexto monótono e sem graça, tornando-se um final ruim. Exemplo: ah, que sem graça, eu já esperava isso, a história conta isso. Bem, esses são todos os finais que você pode pegar nesse jogo. Caso tenha gostado do vídeo, deixe seu like e compartilhe, para me ajudar a continuar. Tchau.